processo de integração da humanidade vem desde a primeira grande revolução que a humanidade experimentou da agricultura, deixando de ser nômade para ser sedentário. Então é um processo de constante integração. E ainda bem que isso vem. Isso não vem como involução, é o contrário, é a evolução da humanidade. Nós somos, inclusive, internacionalistas por compreendermos bem isso. O conceito de estrangeiro nós queríamos excluir, sem nenhuma visão cristã, mas somos irmãos, apenas podemos falar diferente, geograficamente sermos de distintas lugares, etnias também diversas, mas o fato é que somos seres humanos. E esse processo de integração é um processo que vem acompanhando a nossa história e a nossa evolução. E globalização não está fora disso, é um nome que se dá por fenômenos, inclusive do ponto de vista da integração econômica, que estão se dando hoje com características que lideram esse conceito. Mas isso é um processo que Marx falava da internacionalização. E não era para ser contra, até porque não adianta ser contra, é um processo histórico. Você pode dar rumos. Você pode discutir as políticas que lá são envolvidas. Pode até discutir que um outro mundo é possível. Não será um mundo diferente da integração, mas pode ter políticas distintas. E é isso que ainda parte da esquerda não compreendeu, que a sua revisão ou seu ajornamento é entender como neste processo se inserir como vanguarda e não como força reativa e até reacionária, porque não entende o processo e se posiciona contra o processo. Não entendendo, tal como não entenderam os primeiros operários que quebravam as máquinas. Não entendendo que as máquinas tinham que ser colocadas a serviço das suas políticas, dos seus interesses, das suas necessidades. Até porque aquele processo era inelutável. E o ludismo foi exatamente uma reação dos primeiros operários de quebrarem as máquinas, porque imaginavam que elas iriam escravizá-los, quando ela poderia significar a sua redenção. Então ninguém pensa que o mundo moderno, o mundo novo, o mundo contemporâneo é um mundo contra a esquerda. Não. A esquerda é que em alguns momentos não conseguiu compreender porque foi derrotado por ela. E aí, nesse sentido, as forças de direita tiveram talvez mais capacidade. Marx já dizia, o capitalismo e a burguesia só sobrevivem porque ela pouco importa que tenha que morrer e renascer. E quem conhece bem o que é a história do desenvolvimento do capitalismo sabe disso. Quem não se moderniza é excluído. E pouco importa. Então, esse processo, o capitalismo conseguiu fazer. E, no momento em que se deu esse evento histórico, o capitalismo buscou, na sua vitória, aquilo que era o mais extremado como concepção teórica. É quase que um retorno ao laissez-faire. O neoliberalismo não é outra coisa senão a interpretação de que a intervenção estatal, seja ela a mais radical do socialismo real, seja aquela que viabilizou, inclusive, o capitalismo do século XX, do keynesianismo, era um mal e tinha que ser combatido. E a partir da derrota, da experiência do socialismo e o próprio esgotamento da experiência do estado do bem-estar social na Europa, em função das novas realidades econômicas, do novo modo de produzir, criaram as condições para que essa ideia mais radical do capitalismo voltasse com toda a força. E o neoliberalismo é isso. É uma concepção que era uma reação ao trabalhismo inglês e surgiu na Inglaterra, essa ideia neoliberal, da retirada do Estado da economia, era uma formulação política contra os trabalhistas ingleses vitoriosos na Segunda Guerra Mundial e que fizeram uma intervenção estatal como em regimes democráticos, como em nenhum outro lugar do mundo foi feito. No pós-guerra, os trabalhistas estatizaram, e naquele momento chamavam socialização dos meios de produção, de uma forma bastante ampla na economia inglesa. E o neoliberalismo era reação a isso. Só que formulação teórica que ficou perdida e que, com a vitória
do capitalismo e a derrota da esquerda socialista, esquerda comunista, do esgotamento do modelo social-democrata surge com toda a força. Aonde, fundamentalmente? Em países ou regiões que eles imaginavam que era mais fácil se aplicar. Isso foi aplicado em alguns países da Europa, com a participação decisiva da esquerda, em alguns momentos rapidamente fazendo revisões, mas o fato é que a América Latina foi um espaço escolhido para isso, tal como foi o espaço do antigo mundo socialista. Só que lá, pela desorganização, pela estrutura, que não era uma estrutura capitalista, e toda desorganização, desestruturação, até com a guerra civil em vários, a desagregação, guerra civil, máfia assumindo o poder. Então, toda a desorganização não foi um espaço propício para nenhuma experiência. A América Latina foi. Então, todo o processo, talvez necessário, cabendo discutir que Estado teríamos que ter, mas a reforma do Estado começou a se impor, e uma reforma do Estado que era fazendo com que ele se retirasse da economia e tornasse, isso dizíamos em várias oportunidades, e é bom que se discuta aqui com Alain, porque do ponto de vista econômico vai ter que se debater, e surge toda a compreensão de que o Estado não tem que intervir na economia e que o Estado pode ser mínimo nas suas atividades, é uma atividade política e apolítica, sem ter interferência na economia. Porque quem decide a economia são as forças de mercado. Isso a gente sentiu. O que é que adianta forças políticas estarem contra essa política econômica? O que é que adianta um vice-presidente da República criticar toda uma política monetária? O próprio presidente não sabe bem para que lado pende. A política continua a mesma. Muda o governo, sai um governo derrotado, um outro vitorioso, despertando expectativa de que vai haver correção de rumos, e nada se corrige. Ao contrário, se aprofunda. Isso foi uma experiência que a América Latina saiu experimentando. Uma das consequências a analisar, é evidente que não é apenas isso, vem de questões outras, mas toda uma reação que a América Latina experimenta, inclusive com o surgimento de alguns setores que se chamam populistas, neopopulistas, a esquerda, ou a onda vermelha ou rosa que a América Latina está experimentando, é um outro ciclo que se inicia como reação em grande parte, cada um com sua característica, reação ao esgotamento, quando não falência em alguns, dessa política econômica que veio a ser adotada na raiz do fim do socialismo real, onde começou a ser implantado toda essa ideia. Claro que tem nuances, claro que ela representou aquilo que o momento, inclusive mundial, exigia, que era necessária a reforma do Estado, processos de desestatização por conta, isso aí desde a década de 70, alguns economistas já falavam, incapacidade do Estado financiar alguma dessas atividades que foi fundamental ele financiar, investir e criar. Então, toda uma discussão que tem a ver com dados de realidade, do modo de produzir que começava a existir, mas tinha também muito de ideológico. E que tudo isso começou na eleição presidencial aqui no Brasil, que nós realizamos em 89.